Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta. Vamos falar de aprendizagem e de livro, né? Meu nome é Carlos, eu sou idealizador desse canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? O objetivo desse trabalho é divulgar a aprendizagem do idioma inglês e compartilhar um pouco da minha história, né, nessa aprendizagem. Eu, particularmente, tive muita dificuldade para encontrar uma pessoa que me explicasse o som das palavras, o sentido, por que é tão diferente, você escreve de um jeito e fala do outro. E de repente até tinha, mas só que eu não encontrei uma pessoa no momento e, enfim, eu não consegui avançar no primeiro momento na aprendizagem do idioma. Com a minha perseverança e insistência, eu terminei morando fora do Brasil, na Nova Zelândia. Depois fui para Londres, na Guiana Inglesa, que é um país que fala o inglês também, aqui no Caribe, pertinho. Enfim, passei nos Estados Unidos. Então, assim, eu já tive outras oportunidades e realmente hoje eu tenho afinidade com o idioma, tá? E o grande segredo é estudar. Você pegar o livro e estudar, tá? Então, assim, você tem aqui esse dicionário da Oxford, é o que eu indico. Tem outros bons, mas o que eu uso há anos, muitos anos, é esse livro, esse dicionário. Ele não é completo, às vezes tem que fazer uma pesquisa na internet ou num dicionário maior, tal. Eu tinha um Logman, dicionário Logman, só que eu achei meio desajeitado. E na internet é super prático, né? E leitura, muita leitura. Então, o que a gente tem aqui? Hoje, esse canal é para falar de Macmillan Readers, leitores da editora Macmillan. Ela, dentro do que eu pude ver, essa editora, ela divide em 6 níveis os livros. E essa divisão é respeitando o conhecimento, o vocabulário do estudante ou do leitor, né? Para que ele não venha perder o senso da leitura. Então, assim, o primeiro nível, que é o Starter, a Macmillan, ela entende que seria bom ter 300 Basic Words. O que é Basic Words? Palavras que o leitor, ou eu vou chamar de leitor, para não falar de estudante, que é uma coisa que a gente é eternamente um estudante, né? Na minha opinião, a gente sempre está aprendendo quando quer. 300 Basic Words, ou seja, palavras que você entende, que você fala, que você identifica, que você compreende, que você tem sentido para você, né? Segundo nível, Beginner. Que é aqueles negócios, né, que tem gente que fala, ô, Beginner e tal, de uma forma que eu nunca achei legal isso aí, não. Beginner. 600 Basic Words. Tá? 600, né? O cara, quando está começando a aprender, ele confunde muito, pode confundir muito 100 com 1000, né? 600 Basic Words. Terceiro nível, Elementary, 1100 Basic Words, né? E você pode falar 1100 or 1100, né? Basic Words. Pre-intermediate, 1400 Basic Words, Intermediate, 1600, Upper, 2200 Basic Words. Então, dentro desse nível de vocabulário, dessa quantidade de palavras que o leitor tem, já absorveu, já entende o significado,
né? Então é separado por níveis. O que não te impede de você pegar o nível 6 e começar a ler, mesmo não tendo vocabulário. Você vai ter um trabalho a mais para entender, né? Se você pegar, por exemplo, o Starter, que é um livrinho fininho, ó, Bluefins. Fim é isso aqui, ó. É o bracinho aqui do golfinho. Fim. Que é um livrinho fininho, tá vendo? Super tranquilo, né? Aí qual que é a ideia? Você pegar um livro desse, traduzir tudo, entender o som de todas as palavras, ler e entender. Aí você está aprendendo, tá? Shooting Stars. E com audiolivro, tá vendo? Então qual que é a ideia daqui, de você aprender através da leitura? Você abre o livro, começa a ler, e as palavras que você já sabe, maravilha, você não vai traduzir o significado nem o som, mas tem palavras aqui que de repente você nunca ouviu, você não sabe o som, você tem dúvida, aí você pega e anota. Ó, tá vendo aqui, ó, tem uma anotação aqui. Holiday, feriado, férias. Entendeu? E às vezes você escreve até para reforçar o que você já sabe. Por quê? Porque você escrevendo, o ato de escrever, você mexe com seus músculos e você ativa o seu cérebro para aquela aprendizagem. Ok. Around the world in 80 days. 80 days. Então, Long Tunnel. Picture Puzzle. The Garden. Então, assim, a ideia é que eu vou passar agora alguns títulos que eu tenho aqui da Macmillan, para que você tenha como referência na hora de você decidir se você vai comprar esse livro novo, usado, com áudio, sem áudio, tá? E a ideia principal é assim, você lê esse livro, você que quer aprender o idioma, como eu aprendi. Sozinho, você pega o livro, lê ele, e não acho que você vai entender 100% do livro na primeira vez, a não ser que você seja fluente, né? Mas se você está numa curva de aprendizagem do idioma, não acho que você vai saber o livro tudo de uma vez, porque eu particularmente vivenciei isso e estou falando do que eu tenho de experiência. Você não entende. Olha o CDzinho aqui. Esse CD tem um áudio que narra o livro, ó, tá vendo? Aí tem livraria de usados que vende já com CD. Às vezes o CD tá bom, às vezes o CD tá arriscado, uma coisa meio antiga, o CD, né? E quando você vai na livraria, novo, tudo certinho, questão de gosto, preferência e tempo, né? Para fazer as coisas. Então, assim, qual que é a maneira que eu aprendi o inglês? Foi lendo, entendendo o significado das palavras, traduzindo as palavras, enfim. Por quê? Porque você depender de uma outra pessoa para aprender um idioma, na minha opinião, isso não é verdadeiro. Isso daí não condiz com a realidade, na minha opinião, tá? Você tem um dicionário, aqui dentro tem o som das palavras, que você lê e não entende.
né? E eu me proponho, dentro da minha limitação, ajudar a explicar isso, tá? Então, por exemplo, você está aqui, você está sozinho estudando, porque estudar é um ato solitário, né? Vamos estudar em grupo. Não, isso daí não é estudar, na minha opinião. E segundo o professor Pia, isso não é estudar. Né? Então, você está lendo aqui o texto, né? Aí você fala, pô, essa palavra eu não sei como que eu falo. Aí você vem no dicionário e ele te ensina o som da palavra. E isso, como consequência, te torna livre para você se dedicar, né? E essa percepção do dicionário, do som, do livro, eu tive morando fora do Brasil, na Nova Zelândia, em Auckland, fazendo um curso de idioma, e um dia um professor chegou na sala de aula e falou, ó, eu não sei como que eu falo essas palavras. Então ele, porque que é diferente no Brasil, né? É o ba, bebe, bobu, da, de, dodu, da com K é da, cá, né? Então você tem essa estrutura, né? No inglês é um pouco diferente. Então eles apelam muito pro som da palavra no dicionário. E o professor, ele me fez entender isso. Então, aí fica a dica, tá? E você ter autonomia para aprender o som. Aqui estão os livros, aqui, isso aqui é o nível 2, ó. The Three Musketeers. Vamos lá, vamos passar aqui. The Adventure of Tom Sawyer. Aqui é o clássico americano. O Mark Twain The Prisoner of Zenda. Então o que acontece? Se você for ver na Penguin, na editora Penguin Reader, também tem The Prisoner of Zenda. E na Macmillan também. O que acontece? Tem a história original, The Prisoner of Zenda, e tem a Retold. Não é Retold, é primeiro R. Retold, ele é diferente do português, né? A gente sempre fala, o primeiro R é R, né? Mas no inglês não é Retold, né? E aí isso daqui é recontado por um outro autor da história original. Então, assim, tem esse recontado da Macmillan e tem um recontado da Penguin Reader, que eles pegam um resumo da história e eles pegam a história e colocam em um formato deles, né, para tirar a originalidade. The Phantom of the Opera. The Adventures of Huckleberry Finn. O Mark Twain clássico americano. Cowboy in Alaska. The Man in the Iron Mask. E o bom é que esses livros vêm tudo com áudio, né? Jane Eyre, ó. The Adventure of Huckleberry Finn de novo. Dawson's Creek. 7 Stories of Mystery and Horror. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Que é a mesma história que eu te contei. As outras editoras, eles também têm esse título. Só que é Retold. Ele é recontado, né? The Picture of Dorian Gray. Esse Dorian Gray é um caso sério, hein? The Hound of the Baskervilles. The Hound. Interessante. The Canterville Ghosts and Other Stories. Viking Tales. Diferente. Todos esses livros, ou grande maioria deles, eu já li, reli, li de novo, aí eu reli de novo, aí eu ouvi quando tinha áudio, enfim. Frankenstein. Esse também, eu te contava que história, The Woman in Black.
I, Robot. Robot. Touching the Void. Simon! Interessante também. Perfect Storm. A Kiss Before Dying. Oliver Twist. O Oliver Twist é o cara. Bridget Jones, The Edge of Reason. Slumdog Millionaire. É o Bollywood, né? Existe o Hollywood lá nos Estados Unidos, existe o Bollywood lá na Índia. E os confetes aqui, ó, ele ganhou o prêmio, ó. O Slumdog. Achei interessante esse livro. E é Slum, não é Slam, Slum. Uma vez estava com um colega canadense, aí eu falei Slum com N. Tudo igual, né? Não é Slum com M. A is for Alibi. King Arthur and the Knights of the Round Table. E aí, o que acontece? Você escolhe um livro que você goste, que você se identifique, quais os critérios que você pode estar usando. Quantidade de página, se tem desenho, o nível, a editora, se você tem tempo para se dedicar à leitura desse livro. Tá? Basicamente, a questão da gramática, você vai, a reboque da leitura, você vai absorvendo esse conhecimento da gramática. É mais ou menos o seguinte, criança de 4 anos, você ensina a gramática para ela ou ela fica imitando o pai e a mãe falar, o coleguinha, os próximos? Na minha opinião, uma criança, ela aprende os próximos a falar conforme os próximos, né? Aí depois que ela já fala, já entende, já se comunica, ó, depois disso ela vai estudar gramática, não é isso? Ou não? Então, tá aqui. Wuthering Heights. The Speckled Band. Eu achei interessante. Speckled Band. Rebecca. LA Movie. The Cut Glass Bowl. Estranho, mas às vezes o livro, quando ele é um pouco estranho, te deixa um pouco assim envolvido, né? Tem um lado bom de você absorver o conhecimento, né? Great Expectation. Travel Stories. Então, o que acontece? A leitura é um hábito. Quando eu entendi o valor da leitura, eu criei o hábito da leitura. Quando eu não entendia o hábito da leitura, eu não achava legal a leitura. Qual o benefício disso na prática? Além de outras coisas que eu aprendi e tal, lendo outros autores, outros títulos, outros assuntos, foi ter vocabulário de inglês, tá? Entender, ouvir, entender. Aí você fala assim, mas você entende tudo? Você fala assim, não, peraí. A gente não está falando de perfeição aqui. A gente está falando de entender. Se a pessoa falar normal, a gente entende. Percebe que não existe essa garantia. O que existe é você ler o livro e entender a história. Qual que é o benefício de você entender a história? É você fixar o significado da palavra. E o som da palavra também. Né? E então o que acontece? Apresentei alguns títulos
que eu particularmente já li, ou quase todos, da Macmillan, que é uma opção que você tem na hora de você pegar o livro. Apresentei os níveis do livro, e nível significa quantidade de basic words, porque você pode falar head words ou basic words. A Macmillan, ela se manifesta como basic words, tá? Que você já tem, que você já sabe, que você já domina, beleza? Tá. E a questão da leitura. De repente você não tem hábito de leitura, mas isso é porque ninguém te mostrou o caminho. Às vezes alguém já te explicou, falou, olha, é legal, tal, mas de repente você não gostou. Ao contrário. Tá? E fica assim os títulos tá aqui. Desejo para você boa leitura. Esse canal ele existe para dar monitoria online também. Eu me prontifico dentro das minhas limitações a isso. A gente combina um horário, a gente pega um título, por exemplo, você pega um título que você gosta. Você fala assim, nós daqui eu consigo entender. Aí você lê o livro, quantas vezes você acha que deve, ouve o livro, procura entender, é porque é você que está aprendendo, né? Não dá para terceirizar isso pro monitor. Fala assim, não, o monitor que vai me ensinar. Eu falo, não, é você que aprende. A gente tira dúvida, tá? E aí, dependendo do seu nível de maturidade, a gente marca um dia, 1 hora. Eu dou monitoria, pode ser de meia hora, tá? A gente brifa direitinho, né, o valor, né, pra gente fazer tudo certinho. E aí a gente pode falar, a gente pode falar do capítulo, do livro todo. Eu tendo o título, né? Eu posso reler o livro aqui para mim, porque eu gosto, né? Eu tenho facilidade ali, reli tantas vezes que a gente discute o livro, fala alguma coisa. E assim, pode ser em português. Porque só de você ter lido o livro em inglês e ter entendido o livro em inglês, já é eu entendo que é um avanço. E você não precisa ficar falando inglês, sabe? Fala português, fala assim que aconteceu. Né? Por exemplo, o Frankenstein. O que aconteceu com o Frankenstein? Ele fez a Frankenstein fêmea para ele, porque ele queria ter filho. E aí, o que aconteceu? Tal. Entendeu? E a gente fala sobre o livro, discute sobre o livro. E aí eu entendo que existe um crescimento, uma evolução nesse caminho, tá? Nessa curva que eu chamei de aprendizagem com relação ao vocabulário. E aí, na medida que você, que é o interessado em aprender, em ter vocabulário, né, for se sentindo mais confiante, aí você segue. E esse é o grande desejo do canal, que você desenvolva, descubra que você pode aprender o som sem um professor, sem ter que morar fora, que na minha opinião, eu tinha esse entendimento, como que eu vou aprender inglês se eu não morar fora? Tendo alguém para explicar como é que você aprende o som da palavra, tá bom? Ó, faz seu comentário, coloca suas dúvidas e vamos aprender inglês.